O assunto hoje é recuperação de casos. E dentro do ciclo de RBC, a gente ainda está nessa parte aqui. A mesma que nós estávamos vendo na aula passada, quando nós vimos a representação de casos. Ainda estamos aqui, primeira parte, no passo de recuperação. Então, dentro da ideia do RBC, a gente diz que um caso recuperado ele é interessante se ele é útil para resolver o problema atual. O que significa utilidade dentro desse contexto? É difícil a gente matematicamente definir utilidade, não dá. Não? Utilidade é um critério, em primeiro lugar, a posteriori. Eu só posso dizer que algo foi útil para resolver um problema a hora que o problema está resolvido, ou pelo menos parcialmente resolvido, graças a esse algo. Então, a priori, eu não posso dizer com certeza isto é útil para resolver este problema. Eu posso apenas postular a hipótese de que vai haver, existe uma grande chance de que haja utilidade nisso aqui, resolver aquele problema. Então, o que a gente na prática faz? Do mesmo jeito que você, quando você está em casa e pensa, pô, eu preciso pendurar esse pôster na parede, o que eu faço? E aí você lembra de uma situação quando você era criança, seu pai pendurou um quadro na parede e pegou um martelo e um prego. Apesar de você não ser marceneiro, nem pedreiro, nem carpinteiro, e nunca ninguém ter te ensinado para que serve um martelo e um prego, você lembra daquela situação e você diz, bom, a situação que eu tenho aqui, o pôster precisa ficar pendurado na parede, é similar à situação que existia quando eu era criança lá. O quadro tem que ser pendurado na parede e meu pai resolveu usando um martelo e um prego. E depois fazendo umas coisas estranhas com o martelo e o prego. Então, você diz, bom, então eu vou tentar aplicar a mesma situação aqui, apesar de eu não entender a teoria do martelo e do prego, não importa, eu vou usar. Então, isso agora, eu estereotipei a coisa, é exagerado, mas no fundo, a gente no dia a dia pensa assim. Em coisas muito específicas que são nossa área de especialidade, nós não pensamos desse jeito, nós pensamos na teoria e tentamos imaginar como a teoria se aplica ao problema e bolamos uma nova situação por dedução, seja lá o que for. Mas, nas coisas mais gerais do dia a dia, que não envolvem especialidade nossa, a gente resgata a experiência passada, compara com a situação atual e pega algo parecido e age na esperança de que soluções para problemas parecidos no passado resolvam problemas atuais. Então, para agora a gente falar de uma maneira mais formal, então o critério a posteriori da utilidade de uma solução, que é uma coisa que eu não posso, a não ser que eu tenha um modelo muito bom, provar, ele passa a ser reduzido para o critério a priori da similaridade de descrições de problema. Um caso é útil se ele é similar à questão atual. Essa é a ideia. A gente faz isso, a gente só não pensa no assunto e não explicita que na verdade é isso que acontece o tempo inteiro. No RBC a gente deixa isso explícito. Então, a gente volta àquela questão que nós estamos discutindo desde o início da disciplina. A questão chave no reconhecimento de padrões, a questão chave em disciplinas derivadas ou que usam o reconhecimento de padrão é sempre a similaridade. Então, o objetivo em RBC vai ser selecionar casos que possam ser facilmente adaptados para o problema atual e selecionar casos que têm quase a mesma solução como o problema atual. Então, a questão filosófica do a posteriori versus a priori no RBC, ela se expressa dessa maneira
aqui. A solução, a questão, o critério a posteriori da utilidade de soluções se reduz a um critério a priori de similaridade de descrição de problema. Então, eu tenho um problema novo, essa figura já é conhecida, agora a gente vai descrevê-la usando um novo vocabulário. Eu tenho um problema novo, e eu tenho que achar alguma coisa útil na minha memória, e eu vou procurar usando similaridade e partir da premissa de que aquilo que é similar vai ser útil para o meu problema. Obrigado, Nathalie. Então, as perguntas que se colocam aí: como buscar os casos, como comparar com a situação atual, como determinar similaridade e como identificar casos mais similares. Então, nós vimos que no RBC a gente vai usar a similaridade do mesmo jeito como a gente estava usando agora, mas a gente pode ter um enfoque mais algorítmico ou mais orientado à engenharia de conhecimento, né? E trabalhar isso de uma forma mais passo a passo, mais variável por variável, ou atributo por atributo, né? Trabalhando de maneira diferente com cada atributo. Nós vamos dar uma olhada nisso, né? E vamos ver como é que a gente trabalha com similaridade dentro do RBC. O que não impede que vocês extraiam isso de dentro do RBC e usem isso como métrica de similaridade em questões mais simples, né? É que no RBC a gente deixou isso mais organizado do que em outras áreas do reconhecimento de padrões, tá? E a gente vai falar um pouco de como buscar casos, tá? Do ponto de vista de como é que eu indexo casos, como é que eu organizo a minha base de casos para ter um acesso rápido e facilitado, tá, à base de casos. Tá? Então, a tarefa central vai ser aquela que a gente já tem, dado uma base de casos, a gente quer encontrar o caso mais similar, ou os N casos mais similares, ou todos os casos cuja similaridade está acima de um determinado limiar que eu estabeleci, que pode ser um limiar móvel ou um limiar fixo. Tá? Dentro do processo de recuperação vão ter um papel a descrição do problema, o processo de busca na base de casos, a comparação, a determinação de similaridade e a ordenação com base nesta similaridade determinada, caso eu queira fazer alguma dessas coisas aqui, tá? Ou mesmo, tá, para determinar isso daqui. Então, a descrição da situação atual vai sempre depender da aplicação e vai ser com base na representação que eu já determinei nos casos da base. Por exemplo, no nosso problema, no nosso domínio das impressoras matriciais, a gente tem um conjunto de atributos conhecidos, um conjunto de atributos não conhecidos que eu não vou listar, tá? E eu vou precisar encontrar algo parecido na base, tá? Então, nós assumimos que essa semântica é verdadeira, tá? O grau de similaridade corresponde à utilidade e reusabilidade da solução. Obviamente, isso vai ser verdade apenas se algumas premissas estiverem satisfeitas. A primeira delas é de que eu conheço o suficiente sobre o domínio do meu problema para poder descrever os casos com informação suficiente para eu poder fazer isso. Então, se eu não puder fazer isso, de repente a minha descrição de casos ela é lixo ou cheia de ruído e eu não consigo extrair nada que faça sentido da minha base de casos. Por outro lado, também, a segunda premissa é de que a minha métrica de similaridade ela me expressa isso adequadamente. Vamos lá, eu tenho lá uns 20 atributos, dos quais 15 são sempre conhecidos, e eu defini uma métrica de similaridade em cima desses 15 atributos, onde a meia dúzia de atributos mais irrelevantes possíveis, sei lá, cor do gabinete da impressora, então, eu dei um peso enorme.
isso vai me gerar uma métrica de similaridade que provavelmente vai levar a conclusões errôneas acerca de o que é parecido com o que. Então, a segunda premissa de que a métrica de similaridade faz sentido, ela também tem que estar satisfeita. Eu não tenho como provar nenhuma dessas duas coisas. Nem de que a minha modelagem de casos ela foi feita correta e a informação que tem é suficiente, nem de que a minha métrica de similaridade é adequada. Essas duas coisas eu obtenho através de bom senso dentro de um processo de engenharia de conhecimento. Ao eu fazer a modelagem, não tem outro caminho. Então, e não vai existir nunca uma similaridade absoluta, ela vai depender também da meta de recuperação. Então, por exemplo, dois carros eles vão ser similares quando a velocidade máxima é similar. Tá? Dois carros vão ser similares quando o preço é similar. Depende. Eu estou usando um sistema online de vendas, o Rei das Jabiracas, que vende carro usado. O meu Fusca 73 pifou, sem chance de conserto. É mais barato eu jogar fora e eu comprar um outro carro barato. Então o meu objetivo é preço. O meu vizinho tinha um Opala 6 cilindros, aquele 4.1, também estragou. Ele não está afim de investir em carro caro. Ele quer um carro barato, mas ele quer um carro rápido. Tem alguém vendendo um Maverick bem barato. É uma opção. Ou será que um outro Opala, mas com motor 4 cilindros, vai resolver? Não. Ou será que o Fusca 76 que eu estou olhando é uma opção para ele? O preço é tudo igual. O Maverick, o Opala 4 cilindros e o Fusca 76, tudo custa a mesma coisa. Alguma coisa em torno de R$4.000. Tá? Aí a pergunta é, tá? O que é mais adequado para quem? Então, um bom sistema, tá, de vendas online vai te pedir informações sobre quais são as tuas metas dentro da tua busca. O que você está procurando? Você quer alguma coisa cujo custo de manutenção é baixo, quer dizer, consome pouco e que também é barato, ou você quer algo simplesmente dentro de uma faixa de preço? Você está procurando algo veloz? Então, com isso eu posso, inclusive, parametrizar a minha métrica de similaridade, por exemplo, dando um peso maior à velocidade, mas considerando o preço. Não adianta eu oferecer uma Ferrari usada para quem tinha um Opala 6 cilindros antes, tá? Porque com certeza o perfil de clientes não é compatível, tá? Mesmo que a minha empresa venda as duas coisas. Tá? Improvável, mas não é impossível. Né? Tá? Então, isso é uma coisa que é importante e a gente tem que levar em consideração. Nem todo domínio de problema. Carro de supermercado aqui vai ficar filmado. Eu não vou editar isso depois. Passou. Tá? Então, nem todo domínio de problema me permite definir metas de recuperação. Então, mas se eu posso definir metas de recuperação, então, é interessante que estas metas de recuperação elas funcionem ou como um linear, ou no mínimo como um parâmetro na hora de dar peso a diferentes atributos quando eu calculo a similaridade. Então, a ideia da meta de recuperação é explicitamente definir o objeto a ser reutilizado, a finalidade, a tarefa, o ponto de vista ou o contexto. Por exemplo, recupere o relatório de problema para o diagnóstico relativo ao conserto de impressoras do ponto de vista do pessoal do serviço de atendimento ao consumidor da empresa IntelliPrinters. Aqui eu tenho várias metas de recuperação que vão influenciar ou delimitar a minha busca. Eu não quero outro tipo de documento a não ser relatório de problema. Então, eu já posso com isso reduzir meu espaço de busca e isso daqui
é um atributo que ele é sine qua non, ou ele está satisfeito ou o caso não me interessa. Eu posso, dentro da minha métrica de similaridade, colocar atributos desse tipo. Ou eles estão satisfeitos, ou eu descarto o caso, como nem a ser considerado para o cálculo de alguma similaridade. Então, a meta, quando a gente vai modelar similaridade, é a gente poder prover uma boa aproximação desse tipo de coisa. Se eu não quero dividir a minha busca em etapas do tipo, primeiro, delimita os subconjuntos dentro da base que satisfaçam um ou outro critério para depois começar a procurar com similaridade, eu posso simplesmente também dar um peso enorme para isso daqui, de maneira que coisas que não satisfazem, tá? O valor relatório de problema para o atributo tipo de documento, nem sequer sejam consideradas como similares. Então essa também é uma forma da gente trabalhar. Então, a minha meta ao modelar a similaridade é eu sempre me manter perto da utilidade real. E aqui também não existe uma regra geral de como é que eu vou fazer. É um processo de engenharia de conhecimento, mas aqui entra bom senso. Eu tenho que modelar o meu problema, descrever o meu domínio de problema, entender as necessidades de quem deseja que eu desenvolva um sistema, para daí entender como é que eu vou trabalhar com essas coisas. E por outro lado, eu vou ter um trade-off com um outro atributo, fácil de computar. Então, isso é uma coisa importante. Então, eu poderia, por um lado, colocar, por exemplo, se eu sempre vou fazer buscas que me restringam o tipo de documento, eu poderia fazer uma busca por etapas. Inclusive, numa primeira etapa, eu posso guardar os meus casos numa base de dados. Eu posso fazer uma busca SQL primeiro que me satisfaça atributo, tipo de documento igual relatório de problema e ignorar todo o resto. E em cima dessa tabela resultado aplicar um critério de similaridade em relação ao resto dos meus dados. Isso significa que eu vou sair um pouco daquela coisa padrão do nearest neighbor, porque eu primeiro vou delimitar um subconjunto fora do qual eu não olho de jeito maneira, e aí depois dentro daquele subconjunto é que eu vou procurar por similares. Ou isso significa que eu vou ter que ter um processo de recuperação em várias etapas. Ou então eu tenho que me permitir parametrizar minha métrica de similaridade de maneira que essa igualdade aqui, ela se sobressai tanto em relação ao resto de que todas as outras coisas que não são documentos desse tipo são tão dissimilares que elas não vão nem ser consideradas na hora que eu ordenar os meus casos recuperados por similaridade. Também é uma possibilidade. Aí eu tenho uma coisa bem genérica que eu posso usar de diferentes maneiras. Isso é um trade-off entre essas duas coisas. Então, se eu fizer um processo de recuperação em etapas bem complexo, a gente vai discutir isso um pouco depois, eu vou ter que desenvolver algo específico para um determinado domínio de aplicação. Se eu talvez seja mais rápido de computar, mas em passos é mais demorado de desenvolver. Talvez também não. Para eu fazer o que eu fiz aqui, que eu expliquei para vocês, eu sou obrigado a usar um banco de dados relacional, por exemplo, para jogar isso aqui, a não ser que eu use algumas formas de representação que a gente vai discutir daqui a pouco, que são bem interessantes. Por outro lado, se eu trabalhar com parametrização, eu posso pegar uma coisa genérica como uma ferramenta do tipo MyCBR e eu só preciso dar pesos adequados. Então a gente tem que sempre ponderar isso de acordo com qual é a área de aplicação que a gente vai usar para aplicar essas coisas aqui. Então,
eu vou ter várias abordagens que vão depender de como que eu represento os meus casos. Tá? Então, eu vou ter medidas simples, que são funções, tá? Que comparam as coisas. Tá? Comparação de padrões, métrica de distância entre padrões bem simples. Tá? Ou então eu posso ter coisas mais complexas. E tipicamente eu vou normalizar isso na faixa 0 a 1, onde 1 é um casamento exato e 0 é de similaridade absoluta, seja lá o que for isso. Tá? E eu tenho essa questão aqui. Trabalhar com similaridade global unicamente ou tratar a similaridade local, atributo a atributo, de forma diferente. Tá? Se a gente viu alguma coisa na aula passada, a gente vai voltar a isso aqui hoje. Tá? Então, se eu trabalhar apenas com a similaridade global, a minha ideia, tipicamente, é trabalhar com nearest neighbor, aonde eu considero as ocorrências numa base de casos como pontos num espaço multidimensional qualquer, e a distância espacial vai me dar a similaridade. E a busca vai ser reduzir a determinação de vizinho geometricamente mais próximo. Acabou. Tá? Isso a gente já tinha feito, vocês implementaram. E se a gente quiser ir além disso, tá? Então aqui temos um exemplo lá de 2 variáveis, 2 casos, com a questão da impressora, tá? Onde eu trabalhei com o modelo da impressora em luz de tinta, tá? E eu vou pura e simplesmente, tá, definir um caso qualquer e ver a minha distância geométrica entre esses casos. O que estiver mais perto eu considero mais parecido. Nesse caso a similaridade é bem próxima dos dois. Não. E acabou. Não. Aí a gente usa o nearest neighbor, que vocês já conhecem bem. Tá? Então, por outro lado, eu posso, ao trabalhar localmente, mesmo usando uma similaridade global com o nearest neighbor, ao trabalhar estas similaridades locais aqui, tá, sair fora desse menos numérico aqui, tá, e ir para comparações que são específicas e que me permitem trabalhar com uma variedade de atributos diferentes, ao invés de simplesmente atributos numéricos reais. Tá? Se eu considerar que os valores de cada caso aqui são reais, tá? Isso aqui é o peso, né? Tá? Eu vou estar limitado, ou vou estar me forçando a levar algumas coisas cuja semântica para mim é de um jeito para um outro domínio. Então, a gente tinha discutido a questão do hotel 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, etc. na aula passada. Tá? A gente já vai voltar a ela. Como é que eu boto isso ali? O número de estrelas? Eu dou um valor arbitrário? Então, tá? A gente pode dizer o seguinte: eu tenho uma similaridade global que é dada por uma distância geométrica, mas eu tenho similaridades locais que são, por um lado, ponderadas por pesos. Esses pesos podem ser variáveis, de acordo com a minha meta de recuperação, por exemplo, tá? Ou de acordo com outras coisas que eu determinei no desenvolvimento do meu sistema de RPC, do tipo, esse atributo é bem pouco importante e esse atributo é bastante importante. Tá? Mas eu também posso, ao invés de eu ter aqui simplesmente uma subtração elevada ao quadrado, eu posso ter outra coisa aqui dentro. Tá? E que vai variar de atributo para atributo. Então vamos dar uma olhada agora em o que são tipos de atributos que a gente pode ter. Tá? Eu posso ter números, eu posso ter símbolos binários, eu posso ter símbolos não binários, ordenado, não ordenado ou taxonômico. Isso aqui vai ter um papel no trabalho prático de vocês da videolocadora. Eu posso também ter strings. Para cada uma dessas coisas aqui, eu vou usar uma forma diferente de trabalhar. O número, então, eu aplico diretamente dessa maneira. E o resto?
Se eu tiver um símbolo binário, é verdadeiro ou falso. Eu posso trabalhar também com verdadeiro e falso, são números, né? 0, 1, desse jeito. Eu posso também tentar trabalhar de outra maneira. Tá? Se eu tiver um símbolo não binário, tá? Ou um tipo enumerado com vários valores, ou alguma outra coisa, tá? Eu vou tratar isso de diferentes formas. E o string eu trato de uma terceira forma. Então vamos dar uma olhada nessas coisas aqui. Tá? Então, para números, a minha similaridade local mais comum, tá? Vai ser alguma função, tá? Dentro do domínio 0 a 1, tá? Que seja decrescente monotônica para x maior que 0 e crescente monotônica para x menor que 0. Tá? E aí eu posso fazer as diversas coisas. Eu posso trabalhar com uma função escada, tá? Aonde quando um caso, por exemplo, é completamente inútil antes de um certo grau de similaridade, ou eu posso aplicar um polinomial sobre isso, ou um logaritmo, tá? Dependendo agora de como é que as coisas vão andando. Tá? Às vezes eu tenho um problema cuja própria escala natural ela é logarítmica. Tá? Por exemplo, pressão sonora. Eu quero comparar, eu preciso de um alto-falantinho para produzir alguma coisa. Tá? Eu tenho lá a capacidade sonora dele em decibéis. Decibel é uma escala naturalmente logarítmica. Então não faz sentido eu comparar 10 decibéis com 15, então, e comparar isso com 20 e isso com 100, então, porque as relações de similaridade são variáveis, então eventualmente eu vou ter um logaritmo aqui. Então pode acontecer. Tá? Eu posso ter uma medida simétrica ou assimétrica. Numa direção é de um jeito, na outra é do outro. Tá? Preço máximo é um exemplo de simetria-assimetria. Quando eu dou um preço máximo para um determinado produto, tá? Normalmente isso significa que eu vou estar disposto até a pagar um pouco mais do que o meu preço máximo que eu dei. Tá? Eu vou lá no site de carros usados e o cara oferece um Fusca pintado verde metálico por um preço R$500 acima do que eu disse. Gostei tanto que eu vou comprar. Tá? Existe uma outra oferta R$2.000 abaixo do preço que eu tinha dado como meu preço máximo. Bem legal. E uma terceira oferta R$1.000 acima. Fora. Então, por exemplo, quando eu dou como meta de busca um preço máximo um pouco acima, já é bem diferente de um pouco abaixo. Bastante abaixo é parecido com um pouco abaixo. Mas bastante acima é completamente diferente da meta que eu dei. Então, isso é uma assimetria, que ela é possível de acontecer em determinados domínios, principalmente quando fatores psicológicos estão em jogo. O meu exemplo que eu dei para vocês lá na aula passada sobre hotéis, tá? Que depende qual o tipo da pessoa que procura um hotel e a questão de 2 estrelas é parecido com 3 estrelas, parecido com 4 estrelas, parecido com 5 estrelas, parecido com pousada, etc. Também é assimétrico. Também está associado, inclusive, à psicologia do cliente que procura, quer dizer, está associado à meta de busca. Eu estou em férias, eu estou em viagem de negócio, é a minha empresa que paga, eu pago do meu bolso, eu tenho que pagar para mim e mais para a minha família de 7. Então, também vai ser assimétrico e, inclusive, tem diferentes relações de assimetria dependendo de qual é o cliente. Em símbolos ordenados, tá? Eu também vou trabalhar com similaridade local. Tá? Um símbolo ordenado, por exemplo, febre. Tá? Eu posso ter febre baixa
febre média e febre alta. Observem que febre baixa é uma temperatura, é uma faixa de 1 grau. A febre média é uma faixa que já é de 1,5 graus. Não? E a febre alta é acima de 38,5, a temperatura máxima que o ser humano suporta antes de sucumbir ao calor é 42 graus, então na verdade a gente vai ter aqui uma faixa, febre alta é uma faixa de 3,5 graus. Então você observa que a extensão de cada uma dessas faixas é diferente. Então, se eu pego simplesmente o valor de temperatura, a distância entre um valor e outro, tipo, 39 graus é mais parecido com 38, não, digo 38 graus é mais parecido, não, estou dentro dessa faixa, tá? Vamos supor, por exemplo, 39 graus, ele vai estar aonde? Ele é mais parecido com febre média, cujo centro vai estar em 37,25, por aí, ou é mais parecido com febre alta, que se eu considerar a faixa de 3,5, vai estar lá nos 40 ponto alguma coisa. Numericamente, 39 vai estar mais próximo do centro da faixa de febre média. Porém, 39 eu tenho certeza que é febre alta. Então não dá para me trabalhar com o centro de cada faixa. Eu tenho que pegar o valor, mapear um símbolo e aí trabalhar com esses símbolos quando eu for calcular similaridade. Não tem outro jeito. Então aí eu posso atribuir um número a cada símbolo. Como são ordenados, aí eu posso, de fato, então calcular similaridade com base nesse número que eu atribuí a cada símbolo. Aí sim, aqui agora eu tenho simetria, tenho distância certa e tal. Mas os próprios valores de temperatura não dá para a gente usar diretamente porque a minha interpretação ela é diferente. Então isso é uma coisa importante. Não tem regra geral para isso, é uma questão, novamente, engenharia de conhecimento, tem que sentar, avaliar o problema, entender a semântica da variável e aí mapear algum tipo de descrição que seja adequada. A partir do momento que eu mapeei isso para esses números, eu volto lá e trabalho com esses números aqui sem problemas. Tá? E quando eu tiver símbolos não ordenados, tá? Quando eu tiver símbolos não ordenados, tipo destinos de viagem ou outras coisas assim, eu vou ter que trabalhar com gêneros de filme, por exemplo. Tá? Eu vou ter que trabalhar com tabelas, a não ser que eu consiga organizar em taxonomias, a gente já vai ver. Tá? Uma tabela de similaridade, ela pode ser simétrica. Nesse caso, ela vai ser uma matriz triangular. Ela pode também ser assimétrica. Eu estou procurando, sei lá, uma cidade grande que tenha praia para passar férias. Rio de Janeiro é parecido com Sydney? E Sydney é parecido com Rio de Janeiro? Depende de uma série de fatores. Pode ser que seja, pode ser que não. Índices de criminalidade são diferentes, por exemplo. Temperatura também. Mas as duas são cidades grandes, tem oferta de cultura e tem praia. Então são questões que têm que ser avaliadas dentro de cada situação. Muito geralmente a gente vai acabar com uma matriz triangular e vai ignorar esse outro lado aqui porque eu tenho simetria, mas pode ser que eu não tenha simetria. Tá? Então, essa é uma forma bastante comum de você trabalhar quando você não consegue definir uma regra geral. Tá? Você tem um tipo que não é um tipo, é um tipo enumerado, mas ele não está ordenado. Tá? É um
e você não consegue definir uma regra geral para a similaridade, é você manualmente determinar a similaridade entre cada par de valores possíveis para aquele seu tipo. Então, ferramentas de RBC todas suportam isso daí. Tá? E isso daqui é uma coisa que ela é bastante útil. E por último, eu tenho a taxonomia. A taxonomia me permite trabalhar de uma forma mais ampla com valores e me permite, inclusive, eu trabalhar com um certo grau de abstração, inclusive me permite dar a oportunidade ao usuário de trabalhar com um certo grau de abstração. O exemplo aqui são destinos de viagem. Eu posso organizar destinos de viagem para uma agência de viagens online de maneira taxonômica, aonde, nesse caso aqui, o critério é distância geográfica, não é necessariamente o critério que a gente usaria, não? Porque, por mais que São Joaquim esteja bem mais próximo de Garopaba do que, como é que chama aquela praia de surf famosa na África do Sul? Ninguém lembra, eu também não, mas não importa. Tá? Tem lá uma praia na África do Sul, perto do Cabo, que é bem famosa. Tá? E Garopaba, por incrível que pareça, sei lá, Praia do Rosa também é. Tá? Então, em pontos opostos do Atlântico, tá? Mas do ponto de vista de quem está procurando um local para passar férias, os dois são destinos alternativos, com praias boas para surfar e pousadas. Mas é longe. São Joaquim é bem pertinho de Garopaba, né? É só descer a serra. Tá? Então, numa taxonomia voltada à questão destinos de viagem, num ponto de vista de utilidade ou de tipo de esporte que eu vou praticar em cada um, a distância geográfica não é o mais adequado, mas você pode imaginar outras coisas. Tá? Em todo caso, isso me permite definir critérios gerais. Tá? Eu posso procurar por um destino de viagem no sul do Brasil, sem determinar exatamente o que seja. Isso me permite, então é uma meta de recuperação que eu dou, sul do Brasil. Tá? Nos meus casos, na base, eu só vou ter folhas. Eu só vou ter instâncias de folhas nessa taxonomia. Mas eu tendo dado essa meta de recuperação, eu posso, então, calcular similaridades. Tá? Então, por exemplo, aqui, tudo que está no sul do Brasil, de acordo com essa taxonomia aqui, ela é arbitrária, claro, então, eu inventei aqui, é parecido por 0,4. E o que tiver fora do sul do Brasil, se tiver no Brasil é 0,1, se tiver no resto do mundo é 0. Então, com isso, eu consigo dar uma meta de recuperação que ela é abstrata, do ponto de vista que em nenhum caso vai ter aquele valor, sul do Brasil, porém, eu consigo usar essa informação para recuperar casos. Então, a gente pode pensar em tipos de locais para passar férias, sei lá, praia de surf estilo alternativo, e embaixo disso fazer uma classificação por local, por região, etc. E embaixo disso colocar as praias. 2 níveis de abstração, eu consigo aí, então, fazer e criar metas de recuperação em cima disso. No exemplo da videolocadora de vocês podem imaginar, por exemplo, pegar o gênero do filme, tá? E organizar uma taxonomia de gêneros, que começa com filme e termina com coisas bem específicas, tá? Que permite a mim recuperar filmes, mesmo que eu não saiba exatamente a que gênero um determinado filme pertence.
Tá? Sei lá, eu quero coisas do cinema expressionista alemão de 1920. Tá? Então, talvez eu procure simplesmente por cinema-arte. Eu vou recuperar um monte de coisa. Tá? Mas eu vou achar também os filmes do Fritz Lang ali. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Tá? A título de exemplo de como é que você pode organizar uma taxonomia de gêneros dentro, tá, da modelagem do conteúdo de uma videolocadora. Então isso aqui é uma coisa que é bem interessante, ela é bastante útil. Ferramentas para desenvolvimento de aplicações de RDC suportam isso. Tá? E se você for fazer alguma coisa de reconhecimento de padrões na mão, isso aqui não é algo muito complexo para você fazer também e desenvolver especificamente para uma aplicação sua. Tá? String é mais complicado. Tá? Da mesma maneira como a gente já discutiu isso rapidamente antes, tá? Eu posso trabalhar string de diferentes formas. Tá? O problema maior que eu tenho com string é sinônimo, erros de ortografia e digitação. Então, se eu for trabalhar com correspondência exata, eu tenho esses problemas. Eu posso realizar correção ortográfica antes, ou eu posso fazer extração de radicais. Se eu pegar, por exemplo, número de letras, eu vou ter dissimilaridades. Porém, se eu tiver um dicionário interno e eu extrair radicais, eu disser que printa, printing e assim por diante, tudo tem um radical print e, portanto, tudo tem similaridade 1 entre si, é uma possibilidade. Quando eu trabalho com strings mais complexos que só uma palavra, eu posso trabalhar com similaridade de palavras. Embora isso me traga um problema. Impressora imprime preto, impressora não imprime preto, são dois strings extremamente parecidos. Então, eu tenho que tomar o cuidado da existência ou inexistência de palavras como negações e outros. Impressora imprime tudo que não preto. Aí eu posso interpretar como não imprime preto, porque tem o não, tem o imprime, tem o preto e o resto eu não entendi. Então, string é uma faca de dois gumes, assim, é complicado. O que se sugere em strings? Use um tesaurus para pegar sinônimos e procure por palavras-chave, mas não dê muita importância. Considere parecido que tem palavras-chave similares, mesmo que exista a possibilidade de um ser o antônimo do outro. Imprime preto é o contrário de não imprime preto. Né? Mas tem a ver com imprimir, tem a ver com tinta preta. Então, vamos considerar como parecido. É diferente de esquenta ou rasga papel. Né? Então, é melhor eu partir da premissa de que é parecido. Esse é um problema que a gente tem nesse tipo de coisa aí. Quando isso aqui se resume a coisas bem específicas dentro de um conteúdo, locações de filmagem em filmes, listas de atores coadjuvantes em um sistema de recuperação de filmes, por exemplo, onde eu até trabalho lá com os atores principais, eu criei variáveis para representar os atores principais, mas nos atores coadjuvantes eu simplesmente tenho um campo string lá e acabou. Não dá para mim modelar tudo, né? Então, aí até procurar palavras parecidas faz sentido. Então, frases descritivas desse tipo, só se eu trabalho em domínios bem restritos, como aquele exemplo lá nosso, na recuperação de emendas e acórdãos no sistema jurídico, aonde eu tenho um vocabulário restrito, pelo menos o vocabulário jurídico ele é restrito, as outras coisas acessórias nem tanto, né? Eu posso falar de
um ladrão de galinhas, ou eu posso falar de um crime tecnológico, né? Mas os termos jurídicos que vão estar ali dentro, eles pertencem a um vocabulário bem definido, né? Então eu posso procurar palavras-chave dentro do meu vocabulário definido na minha aplicação e ignorar o resto. Aí sim eu consigo extrair alguma coisa que faça sentido só procurando por palavra-chave dentro de um texto. É o que normalmente se faz. Mas a regra geral é evite string. Se você puder evitar, evite. Porque sempre existe o problema de que o usuário pode ter digitado errado ou o usuário pode ter usado um sinônimo que não está no seu tesauro. E aí, isso tudo não adianta nada. Então, isso é uma das partes da recuperação, que é a parte do cálculo de similaridade. A segunda parte está em como que a gente vai trabalhar com o processo de recuperação em si. E aí tem duas questões que são chave dentro disso. A primeira delas, tá, é a questão da completeza. Tá? Qual é a garantia que eu tenho de que se eu procurei por filmes parecidos com um determinado filme meu, tá, ou com um determinado conjunto de coisas que eu coloquei ao sistema, ele me trouxe tudo que é parecido com aquilo lá. Não ficou nada que é parecido de fora. Então, eu não tenho como garantir isso. Eu posso tentar chegar o mais próximo possível disso. Tá? Então, assim, a gente diz que o método de recuperação é denominado completo se a relação de similaridade é representada por uma tá? E o resultado reflete essa similaridade, ou seja, nada foi deixado de fora. E a questão da correção, a gente diz que o método de recuperação de casos é correto se uma relação de similaridade entre um caso e o problema também existe no conceito de similaridade desenvolvido para essa aplicação. Ou seja, a minha similaridade reflete o mundo real. Então, oi? Isso não é possível se eu tenho um bom modelo matemático que consegue descrever bem a similaridade entre duas entidades? Sim. Se eu tenho um domínio muito bem modelado, com um bom modelo matemático, quer dizer, um domínio muito bem descrito, com um bom modelo matemático, isso não é um problema. Sim, mas... No mundo real, o mundo das videolocadoras, o mundo das lojas online de carro usado, o mundo dos remédios para dor de cabeça e etc., são mundos onde isso dificilmente é possível. Então, na prática, isso aí é muito difícil. Tá? No nosso domínio, por exemplo, um exemplo que a gente tem usado lá, o domínio da estação de tratamento de água. Tá? Aí eu tenho uma série de relações entre fatores que são relações bem descritas de reações químicas. Tá? Quais os químicos que eu boto para tratar uma água com determinadas características, assim por diante, como eu controlo o processo de decantação. Tá? Entram poucos fatores difíceis de descrever e a gente consegue ter uma razoável certeza que se eu tenho uma determinada situação, eu recupero um caso parecido, aquele caso de fato vai ser útil ali e tal. Né? Mas no domínio onde entra um fator humano, etc., isso é mais difícil. Né? Então, via de regra, é difícil a gente garantir essas duas coisas. A gente tenta, tá, chegar perto. E aí a gente tem de novo um trade-off, que é a eficiência. Tá? Se eu trabalho com uma base de casos imensa, tá, como é que eu vou poder garantir isso daqui? Tá? Então, tá, algumas coisas a gente consegue garantir, outras não. Tá? Então, vamos dar uma olhada no processo de recuperação para a gente discutir isso. Tá? E aí, o processo de recuperação ele pode ser realizado com diferentes métodos. Tá? A gente vai discutir aqui 4. Tá? Isso aqui não é exaustivo.
Alguns deles a gente vai entrar em detalhes, outros não. Tá? Vale comentar que a abordagem vai depender do tamanho da base de casos e da representação dos casos. Tá? Então, tá? Por exemplo, eu posso ter simplesmente listas lineares. Os casos são coleções atributo-valor bem simples. Ou eu posso ter estruturas complexas indexadas em rede e outras coisas. Ou eu posso ter grandes bases. Não? Então, são fatores que entram dentro desse processo. Então, a recuperação sequencial é a forma mais simples. Então, e, no fim de contas, ela é a única que me garante que eu vou percorrer a base de dados na íntegra. Então, e é a única que me dá argumentos para acreditar de que a completeza pode ser atingida. Tá? Então, assim, o que é a recuperação sequencial? Ela é muito simples. Eu tenho uma base de casos, eu tenho um problema, e eu vou percorrer a base de casos inteira e vou comparar o meu problema atual com cada um dos casos na base de casos, vou calcular a similaridade, vou ordenar a base de casos inteira por similaridade, e vou pegar o mais similar ou os N mais similares, ou todos os que estiverem acima de um limiar de similaridade. Então, essa é a forma como a grande maioria dos sistemas de RDC funciona. É a forma como todos os modelos de IBL que a gente viu até agora funcionavam. Então, e a forma mais simples de implementar. Né? Eu tenho uma lista de casos, eu percorro tudo. É a forma mais demorada. Mas dependendo do que eu tiver, vale a pena eu ficar com isso e não tentar complicar as coisas. Tá? Então, a princípio isso parece demorado, mas se a gente for olhar em termos de análise de complexidade, a complexidade é O de N. Então, e ela cresce de forma linear. Cada novo caso aumenta a complexidade de um. Tá? Então, na verdade, isso não é uma solução tão ruim. A não ser que eu tenha 50 milhões de casos. Então, o troço só é lento se a base for muito grande. A outra desvantagem é que o esforço de recuperação é independente da busca. Vamos supor duas situações. Uma, eu tenho um sistema lá para recuperar receitas. E eu dou só uma informação bem genérica. Eu quero um prato com uma proteína e brócolis. Tá? Ou eu tenho um sistema de agência de viagens e eu procuro um destino de férias para surf no hemisfério sul do planeta. Tá? Nesses dois casos eu tenho pouca informação. Tá? E eu vou precisar procurar muito e eu vou recuperar um monte de casos que eu vou ter que oferecer ao usuário para olhar. Numa outra situação, eu tenho lá uma doença descrita nos mínimos detalhes, todos os sintomas foram coletados, está tudo bonitinho, todos os possíveis atributos que existem estão lá preenchidos. O esforço de recuperação vai ser diferente, porque no caso dessa doença, dependendo como eu modelo a minha base, eu posso, por exemplo, de cara descartar uma quantidade imensa de casos como sendo irrelevantes para aquela situação e reduzir o meu espaço de busca. Tudo vai depender de como é que eu indexo a base de casos, que a gente vai discutir daqui a pouco. Nessa situação nessas duas situações que eu apresentei antes, eu dei poucas variáveis de muitas possíveis, e ainda por cima, em cada uma das duas situações, uma variável que é bem importante e determina uma meta de busca, ela era um valor abstrato, que dentro de uma taxonomia de valores estava lá em cima. Isso significa que eu vou ter que percorrer muita coisa da base de casos para poder encontrar coisas relevantes para o usuário.
Se eu faço a busca sequencial, o esforço de recuperação para cada uma dessas situações é igual. Tá? Não importa quanta informação eu dei para o sistema, tá? Não importa que eu tenha achado uma informação que é absolutamente chave, que exclui 90% da base de casos, eu vou percorrer tudo. Não. Porém, eu tenho certeza de que eu não vou esquecer nada. Tá? Então esse é o trade-off. Tá? E o esforço de recuperação é independente do número de casos que eu vou recuperar. Na situação da doença, de repente eu vou recuperar 1 ou 2 casos que fazem sentido. Nessa situação aqui, eu vou recuperar em cada uma das 2 ideias, tá? Tanto do destino de viagem quanto da receita, eu vou recuperar, sei lá, umas 30 ou 40 sugestões para o usuário daí começar a refinar a busca dele. Tá? Mas nas 2 situações eu vou pegar a base de casos na íntegra e ordená-la toda. Não tem outro jeito. A vantagem, por outro lado, é que a implementação é simples. Vocês já implementaram quando vocês escreveram o código do IBL. Acabou, não tem mais nada. Então, é simples. Muito bem. Uma outra. Eu posso trabalhar. Eu esqueci aqui. Vocês já viram isso, né? Eu posso trabalhar a recuperação sequencial trabalhando em vários níveis. Do tipo, primeiro, eu crio um subconjunto na minha base de casos, que é o subconjunto que satisfaz, vai servir para esses exemplos aqui, tá? Satisfaz uma meta de busca, eventualmente uma meta de busca que é um valor abstrato para uma variável. Então, destinos de viagem de surf no sul do Brasil, ou pratos que incluem brócolis, ou pratos que têm proteína e uma verdura, alguma coisa desse tipo. E aí depois lá dentro eu começo a procurar por coisas que são mais parecidas com as minhas coisas. O problema de eu trabalhar com recuperação em diversos níveis, tá, é que dependendo de como é que eu modelei as coisas, sempre pode escapar algo. Tá? Então, tá, eu não vou ter garantia de completeza. Bem para o outro lado, eu posso trabalhar com indexações. Tá? Então, por exemplo, a árvore cadeia é a técnica que é usada pelo CBR Works para fazer a indexação. Tá? Na árvore cadeia, o que eu vou trabalhar? Tá? Eu vou ter uma árvore binária, mas uma árvore binária com K chaves. Alguns de vocês tiveram estruturas de dados comigo e viram isso. Eu acho que nem todos, certo? Ou todo mundo viu a árvore cadeia? Eu lembro disso da aula de estruturas. Alguém não viu? Não viu. Bom, a gente vai rapidamente aqui recapitular, já faz tempo também, vocês viram, né? Tá? Então, a árvore cadeia ela é extremamente interessante. Tá? A gente chama de árvore de K dimensões. Então, árvore binária de K dimensões. Por quê? Tá? Ela nos permite indexar um caso por 30 ou mais chaves secundárias e nenhuma chave primária. Tá? As técnicas mais comuns, como árvore B, árvore B+, ou tabelas de hash, elas são inadequadas para esse tipo de aplicação, porque a minha ideia é a seguinte. Primeiro, se eu considerar pares atributo-valor em um caso como chaves, eu vou ter o quê? Uma grande coleção de chaves secundárias. Tá? A única coisa que vai poder ser uma chave primária dentro de um sistema de RDC é o nome do caso, ou o número que eu dei para ele. Nada mais pode ser uma chave primária, a não ser que eu pegue e crie um número enorme com todos os pares atributo-valor, coisa parecida. Tá? Se eu considerar cada variável individual, elas são todas elas chaves secundárias. Tá?
Então, num domínio de aplicação como aquele que a gente viu lá das máquinas de controle numérico, que usei como exemplo lá no Coronium também, a gente tinha 130 variáveis. Tá? Como é que eu vou indexar um troço por 130 chaves secundárias? Tá? Se eu trabalhar com... Eu posso trabalhar com coisa como arquivo invertido. Não. Mas não é a melhor forma. Porque como é que eu vou fazer a busca ali dentro? Tá? Então, a árvore KD, como a gente tinha discutido lá em estrutura de dados, ela, para muitas aplicações comuns de estruturas de dados, ela é ruim porque ela é uma árvore binária. Ela é uma árvore binária, então, que dependendo de como eu a construir, ela sequer é balanceada. A gente vai ver um algoritmo de como é que eu faço balanceada, então, mas à medida que eu vou adicionando e retirando novos casos, ela desbalanceia e não existe algoritmo prático para rebalancear a árvore, a não ser destruí-la e construí-la de novo. Então, ela é uma árvore binária, ela é profunda, ela pode ser desbalanceada e com isso ela é mais profunda ainda. Então, ela tem enormes desvantagens em relação, por exemplo, a eu trabalhar com árvore B ou coisa parecida para indexação de coisas em aplicações comuns. Tá? Mas, no RDC, onde a forma padrão é pesquisa sequencial, eu pesquisar a base inteira, qualquer árvore, mesmo uma árvore ruim, ela vai me dar enormes vantagens. Tá? Então, na teoria, tá, a árvore KD vai me dar uma complexidade log base 2 de n. Tá? Na prática não é bem assim, a gente já vai ver isso. Tá? Mas ela me ajuda. Tá? O que é a ideia da árvore KD? Tá? Ela é uma árvore binária para indexação multichave, tá? Ou também chamada de árvore de pesquisa binária multidimensional. Tá? É um negócio antigo e no início da década de 1990 a inteligência artificial redescobriu, tá, como mecanismo de indexação de casos. Tá? O sistema PATEX, o sistema Moltke, várias coisas que foram produzidas lá na Universidade de Kaiserslautern, inclusive CBI Works, tá, usam árvores KD como mecanismo de indexação. Tá? Qual é a ideia? Tá? Uma árvore KD é uma árvore onde K é o número de chaves para cada registro, isso pode ser 130 tranquilamente. Tá? Eu vou usar um exemplo com 3 para a gente poder caber aqui. Tá? Então, uma árvore com 3 chaves a gente chama de árvore 3D. Cada registro vai possuir dados e ponteiros como qualquer árvore, tá? E um conjunto ordenado de K valores de chave. E esses K valores de chave de V0 até VK-1, tá, vão estar sempre na ordem em que os pares, atributo, valor estão lá na descrição do nosso caso. Tá? E para cada nodo P eu vou associar um discriminador que me diz, naquele nodo específico, qual daqueles atributos é o meu atributo discriminante naquele nível da árvore. E é só aquele que eu olho para decidir se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda, ao descer procurando por alguma coisa. Tá? Então, o discriminador típico é a profundidade do nó. Tá? Então, a gente chama o nodo da esquerda de low sun de P e o nodo da direita de high sun de P. O funcionamento é simples, o algoritmo de busca é muito simples. Se a chave KJ de Q for menor do que a chave KJ do nodo que eu estou olhando, então o registro está à esquerda, se não o registro está à direita. E se for igual, eu achei. Muito bem. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Achei não, perdão. Se 2 valores são iguais, a decisão é tomada com base nos demais valores de chave pegando.
um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, e assim por diante. Tá? Então, vamos dar uma olhada no exemplo de inserção. Nesse exemplo, eu tenho os seguintes nodos, tá? Onde eu tenho o atributo 1, 2 e 3, o atributo 0, 1 e 2. Tá? Bom, o primeiro que eu apresento vai virar raiz, o segundo é 6Q3, os valores, e eu vou comparar o 6 com 8, é menor, vem para cá. O segundo que eu apresento é 12C7, eu vou comparar o 12 com 8, é maior, vem para cá. O terceiro é 7B9, eu vou comparar com 8, é menor. No segundo nível, eu vou comparar a segunda variável, B com Q, B é menor, então vem para cá também, esquerda. O próximo, 6B14, 6 é menor que 8, 6 é igual a isso aqui, mas de qualquer forma eu vou comparar o B, B é menor, vem para cá. Agora aqui eu comparo o terceiro valor, 14 é maior que 9, então isso vem para cá. E por aí vai. Com isso eu monto essa árvore. Vocês observam que ela está desbalanceada. Mas essa árvore, por incrível que pareça, me permite encontrar qualquer coisa. Diga alguma coisa que vocês querem que eu encontre. Qualquer um desses. Hã? 10F1. Então, eu estou procurando por 10F1. Tá? Eu vou para cá, 10 maior que 8. Venho para cá. Agora eu comparo F, F maior que C. Venho para cá. 1 menor que 2. Venho para cá. Achei. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer uma busca para recuperar qualquer coisa aí dentro, um tempo logarítmico, que não é log base 2 de n, tá? Vai ser pior, tá? Mas não é tão ruim assim. É aceitável. E com isso a gente consegue, inclusive, com base só em valores parciais, inclusive, reduzir espaço de busca. Tá? Não sei se eu tenho a montagem de uma árvore aqui. Não tenho aqui. Tá? Então, a grande vantagem que a árvore KD eu posso usar para todo tipo de busca, simples, busca com limite e busca booleana. Tá? Eu posso procurar valores de uma faixa, tá? Eu posso procurar exatamente um valor, tá? Ou eu posso fazer combinações. Tá? Tá? O tempo médio de acesso não é muito pior que o da árvore binária. Tá? Segundo a literatura, eu vou ter ordem de complexidade de 1,4 vezes log 2 na base n. Tá? É um pouco pior que log 2 na base, log de n na base 2. Tá? Mas não é tão ruim assim. Isso é uma estimativa para árvores KD mais ou menos balanceadas. Tá? A inserção, ela vai ficar log base 2 de n. Ela não é... A vantagem disso é que ela é aplicável a qualquer tipo de aplicação onde você queira fazer recuperação de chaves secundárias ou recuperação multichave. Então essa é uma alternativa para a organização de base de casos que é bastante interessante, tá? E que, se você vai programar na mão um sistema de RBC, vale a gente usar. Tá? Eu tenho um exemplo de montagem de árvore B, de árvore KD, que não está aqui, eu pensei que ele estava aqui. Eu não sei se vocês têm interesse em ver esse exemplo, ou a paciência de vocês já acabou. Ele mostra claramente como é que a gente consegue, através de uma árvore KD, definir subconjuntos, etc. Definir faixas de valores e assim por diante. Querem dar uma olhada? E, ao mesmo tempo, mostra como é que a gente monta uma árvore KD balanceada. Eu teria que procurá-lo aqui, mas eu acho que eu consigo encontrar uma versão antiga da disciplina de estrutura de dados. Eu não sei se está na atual.
Jogar algoritmo de recuperação. Consegue o arquivo jogar algoritmo de recuperação. Exatamente. As máquinas de trás não estão ligadas também? Não. É? Eu acho. Vamos ver se ele deve ter um disjuntor. Causa que eu uso o pico aqui. Aí ele manda a posição e o tamanho que eu quero que vai fazer o tamanho. Tá só na rua de algum. Só que eu acho que ele notou que é menor ou não é nada. Isso é imagem? Não, você não abre mais. Eu vejo só desenho. Ah, tá. No nosso Public Market do Face, simplesmente você vê a imagem e pinta no pena. Por causa que depois você vai ter que pintar em cinza, ou preto, ou em branco, aí já aproveitei que uma vez. Mas daí, que resolução você usa? Eu botei o meu lá no curso meu. Ah, tá. Você conseguiu fazer o salto no outro? Só tem que estar 2 planos de eu colocar essa uma propriedade de Java lá, alguma coisa. Mas não faz sentido funcionar na tela institucional. Aqui é também na tua, então eu tenho que é 21. Esse aqui. Então aqui nós temos um exemplo com um conjunto 2D. Eu vou pedir que tu apagues a luz, porque senão essa transparência aqui. Isso. Obrigado. É isso aí. Então, imagina, suponha que você quer inserir de forma balanceada esses pontos de uma árvore cadeia. Imagina que são casos, não sei o quê. Tá? Esses casos estão distribuídos aqui, nesse espaço. Se a gente tivesse aí casos com 130 atributos, estariam distribuídos no espaço de 130 dimensões. Aqui está no espaço de 2 dimensões, a gente consegue ver. Tá? Então, o algoritmo de montagem de uma árvore KD, tá? Ele me diz o seguinte: eu vou ordenar isto conjunto inteiro pela primeira variável e encontrar o ponto mediano dessa coleção. Tá? Esse é a raiz da minha árvore. Tá? A hora que eu inseri essa raiz, eu criei no meu espaço, tá? Uma linha aqui que está separando o meu espaço em 2 subconjuntos que têm mais ou menos o mesmo tamanho. Tá? Agora eu vou para a próxima dimensão e eu vou pegar cada um desses subconjuntos e fazer a mesma coisa, ordenar pela segunda variável, tá? E pegar o ponto mediano. Então, esse é o primeiro ponto, a raiz. Agora cada um dos 2 ordenado. Tá? O segundo ponto ainda não foi. Ordenei o primeiro pelo segundo ponto e o ponto mediano vai ser esse aqui. Isso aqui é laranja na transparência original. Vai parar aqui. Observem que novamente eu subdividi esse subespaço que eu tinha aqui, agora eu subdividi em 2 subespaços. Também em termos de quantidade de padrões que tem aqui dentro, mais ou menos do mesmo tamanho. O mais ou menos é mais ou menos 1. Então, a mesma coisa, então com isso eu criei esta árvore aqui. Esse ponto agora está aqui, está difícil de ver na transparência, se vocês olharem lá, vamos ver. Tá? O outro subconjunto eu vou fazer a mesma coisa e definir este ponto. Observem aqui, novamente, não foi parar no mesmo lugar, mas dividiu também em 2 subconjuntos que, em termos de quantidade de elementos que tem aqui dentro, são do mesmo tamanho. Mais ou menos 1, depende.
Tá? Se o meu número é ímpar, os dois vão ser do mesmo tamanho. Se o número é par, algum deles vai ter um elemento a mais. Tá? E aí a gente continua. Agora eu vou pegar este subconjunto aqui, novamente, pegar esse aqui e esse aqui, ordenar cada um deles agora de novo pela primeira variável. Né? Aqui eu só tenho duas variáveis, então quando eu terminei isso daqui, eu vou passar agora para a primeira variável de novo. E aí eu tenho esses dois aqui, com os meus dois pontos medianos ali, e gerei aqui esta linha que divide esse subespaço em dois novos subespaços, e a mesma coisa aqui. Este subespaço aqui foi dividido nestes dois subespaços por este ponto aqui. Pronto. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa com os outros dois do outro lado. Observe que agora eu criei mais dois nódulos aqui. Mesma coisa do outro lado, como esse é maior, aqui eu tenho discrepâncias. Tá? Mas em termos de divisão desse grande espaço em subespaços, com o tamanho, a complexidade de cada um deles, aqui eu estou mantendo isso no nível constante. Cada subdivisão dessas me divide o meu conjunto, meu espaço de busca pela metade. Tá? Agora, cada um desses subespaços, contendo só 3 elementos, foi dividido de novo. Tá? E eu cheguei nas folhas, aqui está difícil de ver, né? Então, esses aqui são esses elementos aqui, e ali embaixo eu vou chegar depois num conjunto de folhas que são os pontos que sobraram. Tá? Então você vê que com esse processo de construção da árvore, eu peguei um grande conjunto de dados e eu subdividi o meu espaço em subespaços de tamanho igual. Tá? E com isso, eu organizei toda a informação. A cada nível que eu vou aqui, eu reduzo o tamanho do meu espaço de busca à metade. Tá? Então, esse é o algoritmo para a construção de uma árvore de busca. Aqui está o final com as folhas, lá embaixo. Tá? Cada nódulo, cada ponto agora virou uma folha, a árvore está balanceada. Tá? Então, esse é o algoritmo de construção de uma árvore KD balanceada que não me permite fazer rebalanceamento. Tá? Ela está feita. Se eu tenho um sistema que usa uma base de casos estática e usar isso como um mecanismo de indexação, está feito, está balanceado. Se eu tenho um mecanismo onde se apaga casos, ou onde se inclui novos casos, a evolução disto daqui vai sim desbalancear. Tá? Mas se eu começo com ela balanceada assim, eu tenho uma boa divisão aí das coisas. Tá? Eu lembro quando o Stefan West começou a desenvolver o Patex, o precursor lá do CBR Works, e ele implementou isso pela primeira vez. Uma Workstation Sun que ele tinha levava um final de semana inteiro para construir uma árvore KD. Tudo bem, Workstation Sun em 1992, 93, isso era uma máquina de 25 MHz. Tá? Mesmo assim, ela levava um final de semana inteiro para construir uma árvore KD com lá os 500 ou 600 casos que aquela base de casos de máquina CNC tem. Tá? Hoje em dia isso seria mais rápido. Se eu tiver 1 milhão de casos, nem tanto, né? Porque a gente tem que ficar reordenando. Mas é uma coisa que você faz uma vez só. Então vale a pena. Tá? Não é algo tão ruim assim. Uma vez feito, ele está à sua disposição e você consegue recuperar qualquer coisa ali dentro. A vantagem que eu tenho é que cada ponto me define um subespaço, que é uma coisa que não é tão óbvia naquele exemplo que eu dei antes, lá com os 3 valores. Tá? Mas aqui ele está claro. Tá? Quando eu pego este ponto aqui, eu estou pegando um ponto que é central para esse subespaço aqui. Ele ao mesmo tempo divide o subespaço em 2. Tá? E eu sei que se eu for à esquerda dele, eu vou ter um conjunto de casos aqui. Só esse aqui. Não está misturado com mais nada. Então, do ponto de vista geométrico, o que tiver à esquerda dele está próximo. O que tiver à direita dele está próximo. E por aí vai. Tá? Então, mesmo que eu não tenha valores exatos ao fazer uma busca, tá? A árvore KD me permite
Tá? Aproximar coisas. O que eu conheço, eu vou usando para fazer minha pesquisa, e a partir dali eu posso pegar tudo que está embaixo de um determinado nodo e fazer pesquisa sequencial, por exemplo, para procurar o resto. Tá? Então isso me dá um certo grau de eficiência, sim, tá? E é útil, principalmente quando eu tenho muitas e muitas e muitas variáveis, algumas das quais eu tenho que satisfazer de forma exata. Claro, é menos difícil do que parece, né? A gente olha primeiro no exemplo lá, mas é difícil. Não. Tá? É relativamente simples. Tá? Aqui eu tenho uma árvore KD com 31 nodos, onde a minha profundidade máxima é 1, 2, 3, 4. Em teoria, com 4 passos de busca, eu acho qualquer coisa aqui dentro. Tá? Apesar de eu ter tido aí um monte de dados no início. Então, gente, é isso. Tá? Aqui tem um exemplo de uma coisa bonitinha aqui. Esse aqui é legal de olhar. Tá? Se eu trabalhar com 3D, vai ficar assim. Tá? Eu vou, cada nodo me divide isso aqui em cubos. Cubos, na verdade, não são cubos, são paralelepípedos que eu vou dividindo esse espaço aqui dentro. Tá? Mais de 3D não dá mais para visualizar. Não? 3D é o meu limite. Tá? Então é isso. Perguntas sobre isso? Acho que não. É relativamente simples, não? Tá? A ideia é aproveitarem o resto da aula para revisarem o que falta dentro do MyCBR, usarem um pouco do que aprenderam aqui. Por exemplo, a ideia da similaridade em taxonomia, ela é bem interessante no domínio da videolocadora. Tá? Você consegue imaginar várias variáveis que você consegue modelar como taxonomias. Você também pode pensar se determinadas variáveis não vão ser modeladas com uma tabela de similaridade usando similaridades assimétricas. Tá? Aí a ideia é que cada um de vocês vá usar a sua criatividade para resolver o problema da maneira como acha que é mais interessante de fazer.